Eu sou mediadora e curadora da Confraria da Padoca. Boa tarde, gente. Bem-vindos todos. A gente já começa com 100 pessoas aqui. É uma delícia isso, é muito gostoso. É muito bom estar com vocês, é muito bom poder partilhar essa coisa boa que é o cinema, essa coisa gostosa que é a literatura, essa coisa que faz a gente, que tira a gente da terra e nos faz sonhar. Dia do livro, ontem, agora, dia 23, né? E é tão importante a gente estar com o livro nas mãos, assistindo um filme, trocando essa informação, trocando essa história com as pessoas, partilhando isso, é maravilhoso. E aí, esse filme especial, eu adoro Almodóvar, sou alucinada por ele, ele é um cara extremamente sensível, é um cara que que também fala do feminino de uma forma única, impressionante como ele tem ele é refinado para entrar nesse universo e para entender o que passa dentro da cabeça das mulheres, né? Eu acho impressionante, gosto muito do trabalho dele, especialmente deste filme, que é uma história, são várias histórias de amor. Eu acredito no amor, eu acho que o amor salva tudo, eu acho que o amor é a bandeira de tudo, é uma forma da gente poder acreditar e todas as formas de amar, né? Então, esse Fale com Ela traz para a gente essa coisa de essas várias formas de amor, né? E traz essa coisa do feminino e do masculino de uma forma tão delicada, tão... Né? Imagina duas mulheres em coma e vários homens orbitando em torno dessas mulheres, e que são as belas adormecidas. Então, a gente tem o presente da Pina Bausch também, com Café Müller, que é maravilhoso, que é uma peça que ela encena, que fala sobre a solidão, sobre a dor do amor, sobre os desencontros nas relações, e é de uma sensibilidade absurda também, uma mulher fora do tempo, que criou, através do movimento, né? Ela transmite isso, ela traz para a gente essa forma de amar, né? E traz essa dor do amor também. E um Gabriel Garcia Marques aí, que era um cara apaixonado pela vida, né? Pelo amor, né? Pelas mulheres, e ele encontra com uma bela adormecida também, que adormece, uma mulher, uma bela que adormece ao lado dele, e ele faz uma alusão ao Kawabata, que é um livro maravilhoso, são a Casa das Belas Adormecidas, que ele escreve em, acho que 1961, e ele vai mamar nessa história, né? Ele vai atrás dessa história para poder escrever Memórias de Minhas Putas Tristes, que é o mesmo processo, né? Que é a mesma história. Então, esse homem diante do silêncio, desse lado obscuro da mulher, né? Se a gente for prestar atenção na peça da Pina Bausch, né? Que aparece um pedacinho, essas mulheres estão dormindo também e ficam de encontro, né, com a vida, com os obstáculos da vida, e um homem vai abrindo caminho para elas, né, nesse processo. Porque eu acho que tudo que a gente quer e tudo que o ser humano quer é ser ouvido. Então, a gente está aqui, de fato, para poder falar, para poder ouvir e para poder trocar informação em cima dessa história toda. E tem o conto que eu fui lá fuçar, né, a primeira história da Bela Adormecida, que foi escrita em 1600 e bolinha, que é uma história alucinante também, que o Walt Disney viajou o mundo inteiro e foi pegando histórias, né, dos lugares para recontar essas histórias com finais felizes. Então, a gente se depara com um conto, nossa, como a pessoa da Casa Frida está aqui, que é essa história da Bela Adormecida, né, que é essa menina que se transforma em mulher, quer dizer, essa farpa embaixo, né, um pedaço de linho embaixo da unha, né, que denota que essa menina já desperta para a sexualidade e que, de repente, este pai abandona, não quer, tranca a porta e some, foge, porque ela morre, né, ela não consegue, ela adormece, ele não consegue lidar com ela mais adulta, e aparece uma pessoa mais velha para resgatar essa mulher, e ele se apaixona por ela, e é muito parecida com a história do Fale com Ela, que o Benício, nosso enfermeiro, eu não sei o que vocês vão achar dele, mas é um personagem maravilhoso, os dois homens maravilhosos ali na história, e eles estabelecem uma história de amor e amizade também linda, linda, linda. Enfim, e a gente veio aqui para falar de amor, para falar das mulheres, para a gente... Nós estamos despertando de um sonho, de alguma forma, também, com essa história da pandemia, parece que está todo mundo meio adormecido e que a gente começa... O sol está nascendo, está clareando, e a gente começa a amanhecer novamente para a vida, né?
a vacina está aí, a gente está aqui com esperança que as coisas vão continuar e que o mundo vai, de repente a gente desperta disso tudo. Mas enfim, estou falando muito já. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que não fosse, não, que as pessoas não fizessem alusão à política, né? Porque senão a gente se perde do processo. Ficar centrado mais no conto e não descrever tanto o que viu, mas o que sentiu. O mais importante é a gente passar para as pessoas o que a gente sentiu. E cada pedacinho de vocês, cada fala de vocês, ajuda a gente a tecer uma colcha de retalhos e que isso enriquece muito todo esse processo, que soma para a gente, né? A gente fica com a ideia do outro, com o olhar do outro, e é uma outra forma de viajar. Então, ninguém está com a mãozinha levantada, vocês podem levantar as mãos, quem quiser falar. Leila! Bem-vinda, Leila! Vou aproveitar, porque ninguém levantou, então deixa eu achar um cantinho aqui. Obrigada, como sempre, Cláudia, pelas escolhas maravilhosas, né? E, enfim, eu queria aproveitar para falar um pouco do Almodóvar mesmo, né? Já que eu sei que da história muita gente vai falar pouquinho da história, mas falar do Almodóvar, porque, enfim, eu gosto muito de cinema e o Almodóvar é um dos meus favoritos, né? E eu gostava demais, né, dos filmes dele. Acho que assim, é impossível não se impactar, né, com esses filmes, especialmente Atami, né? E eu fui há um tempo atrás, já há mais de 4 anos, fazer um curso sobre Almodóvar no Belas Artes com uma psicanalista que chama Giovanna Bartucci. E ela abordou exatamente essa série de filmes iniciais do Almodóvar, que inclusive eu não gostava muito, achava muito berrantes, né? Muito como começa lá com Pepe Lucibon e outras chicas, e aí vai, né? Matadores, e até chegar em Kika, né? Esse é o primeiro filme, que é de 1980, logo, né, terminando aí o franquismo. E o que ela aborda, bem do ponto de vista psicanalítico, é que ele faz sempre o mesmo filme, né? Como uma tentativa, né? Ele está colocado nessas obras que são muito berrantes, né? E que tem características muito especiais, né? Por exemplo, de personagens que eles reagem simplesmente às circunstâncias. E eles experimentam, não é? Não se pode falar deles que são, enfim, que eles são perversos ou que eles fazem coisas indevidas. Leila, o som tá ruim. Congelou. Travou a conexão dela, Cláudia. Travou. Vou passar para a Márcia, depois eu volto para ela. Márcia, pode falar, bem. Oi. Bem-vinda. Então, boa tarde. Tudo Boa tarde. bom? Eu queria, antes de começar a falar, agradecer a Ivani, que eu nunca fiz esse agradecimento, que foi ela que me convidou para esse grupo, e eu sou apaixonada pelo grupo, eu gosto demais de estar participando disso, tá? Já convidei várias pessoas e tem muita gente que já entrou. Bom, o que eu quero falar é que, para mim, o filme foi assim bastante chocante, porque eu nunca falei, mas eu sou dentista e eu faço um atendimento domiciliar de idosos, e eu atendo muita gente em estado vegetativo, desde idosos, que são idosos que já estão com Alzheimer avançado, esse tipo de coisa, né? Mas a gente atende muita gente jovem também, porque eles têm uma coisa que as pessoas não pensam, né? Mas eles têm dente, têm dor de dente e precisam de cuidados também, né?
e nós fazemos esse tipo de trabalho. E assim, e quando a gente vai em pessoas, principalmente pessoas jovens, a gente tem assim, passa uma sensação de muita tristeza para a gente. Fala, gente, essa pessoa tem 30 anos, está há 10 anos numa cama, a gente já pegou todo tipo de situações, né? E não é muito fácil lidar com isso, não, porque a gente fica pouco tempo, mas a gente vive aquela situação, né? A gente consegue viver uma situação que é uma mãe cuidando de uma filha de 30 anos numa cama há vários anos, por causa de uma cirurgia plástica mal sucedida, um marido cuidando da esposa que teve uma gravidez tubária e acabou tendo problema, uma esposa cuidando do marido com uma outra doença, tipo essa gripe da vaca louca, que também dá paralisia total, né? Então, assim, o que me passa isso é um amor absurdo, é um amor, porque nenhuma dessas pessoas nunca me falou, eu queria que ela morresse. Não, eles realmente amam e têm a esperança de que vai voltar, né? Então, a gente trata essas pessoas como se elas estivessem com total noção, mas a gente nunca sabe se elas estão pensando, se elas estão raciocinando, se elas estão sentindo, né? E eu tive uma experiência que foi emocionante. Eu não sabia que a pessoa estava começando a voltar. E o cara estava ali, nós fomos várias vezes atender, porque tinha um tratamento longo para fazer, porque não fazia muitos anos que não tratava. E ele o pessoal a minha auxiliar e a minha amiga já tinham ido até embora, eu fui me despedir, que a gente sempre se despede, mesmo eles não falando, a gente estando naquele estado, a gente não sabe quando. E ele falou um obrigado para mim, eu não sabia que ele estava conseguindo voltar a falar. Aquilo lá me deixou tão emocionada, porque eu não imaginava que ele estava conseguindo falar. No início eu até assustei, eu levei um susto, falei, gente, ele falou, né? Mas é isso que eu senti um pouco no filme, essa sensação, que é a sensação que a gente trabalha de será que está percebendo, será que está ouvindo, será que está sentindo? E não é muito fácil trabalhar com isso, mas no geral, o que eu percebo que é muito amor, como era o amor que tinha o moço por ela, e eu achei um final muito triste, mas todo o amor que esses dois tiveram pelas moças que estavam naquela condição, né? E a gente percebe que é um amor assim excomunal, o pessoal que cuida, as pessoas que cuidam com essas pessoas nesses estados, né? E do conto, eu achei uma coisa assim que acontece muito, me lembrou os meus filhos hoje, nessa fase virtual, e que já estão há algum tempo, né? Nesses encontros virtuais, que eles quebram a cara muitas vezes quando encontram pessoalmente, porque o virtual parece que a Bela Adormecida ali era uma paixão bastante absurda, bem virtual. Ele ficou apaixonado pela moça que ele nunca nem conseguiu falar com ela, né? E isso acontece muito. Eles até conversam pelo computador, tem um encontro meio virtual, conversam digitando essas coisas, e quando vão encontrar pessoalmente, não tem nada a ver a pessoa com a pessoa virtual. Então, assim, a capacidade humana de também raciocinar e devagar em cima do negócio, né? A gente divaga, a gente ama uma ideia, né? Muitas vezes a gente se apaixona por uma ideia, né? Então, e hoje está muito comum isso, e está difícil para os jovens, está muito difícil, viu? Então é isso. Eu acho que foi muito enriquecedor, mas para mim foi bastante assim difícil até assistir o filme. Bacana, Márcia, teu trabalho, que coisa, né? Eu não tinha pensado, tá vendo como as coisas são bacanas? Porque eu também não tinha pensado no lance do cuidador, né? E é fato isso, quem cuida tem que amar muito, né? Para poder fazer essa travessia junto com quem está distante, quem está nesse estado. E a gente, sem querer, a gente se envolve muito, porque a gente fica querendo saber, né? E a gente se envolve, porque a gente sabe que a gente acaba conhecendo família, a história de cada um,
E olha, e é verdade, é assim, é uma lição de vida, é um trabalho que a gente ganha uma experiência interna muito grande, a gente ganha uma visão de mundo totalmente diferente. Bonito, É. bacana. Obrigada, obrigada Obrigada, pelo presente, obrigada. pelo carinho. Obrigada, Márcia, obrigada. Agora, a Leila pode voltar a falar, bem. Desculpe, despencou aqui, eu caí. Voltei. Está aparecendo Maria José ali. Estou te vendo, Leila, Você pode está me falar. vendo? Bom, Tô. eu estava falando desses filmes do início, né? Então, aí, a partir de Kika, que ele não gosta, ele mesmo não gosta, a crítica não gosta, o público não gosta, e ele sempre, apesar de causar esse impacto, né, com esses filmes, ele sempre foi considerado especial, né? Mas aí ele convida, né, ele pede ajuda para um fotógrafo que era exatamente diretor da Cinemateca de Madrid, que se chama Afonso Beato, e que dá uma trabalhada, né, exatamente na fotografia, né? Ele ajuda muito nos roteiros, né? Tanto que, a partir daí, aí vem o Atami, que foi um sucesso estrondoso, né? A estética muda, ela vem caminhando, né? Evoluindo, e ele ganha vários Oscars com Tudo Sobre Minha Mãe, que é um filme também muito marcante. E, a partir daí, cada um dos filmes é muito marcante, né? A gente, A Lei do Desejo, Atami, Tudo Sobre Minha Mãe, Carne Trêmula, não é? Então, são filmes fantásticos. E aí ele mesmo fala a respeito dos filmes dele, que ele sempre fez filmes assim, né? E que, de uma hora para outra, os críticos chegaram à conclusão que o seu trabalho é autêntico, né? E pararam de dizer que ele estava sendo oportunista, não é? Qualquer coisa do gênero. E que ele sempre fez os filmes dele foram personagens à margem da vida, que ele se ocupou desses personagens, e personagens que lidam, né? Personagens que não são nem sádicos, não são masoquistas, né? Isso porque a gente pode tender a fazer uma interpretação sobre determinados comportamentos, né? Se a gente falar para alguém, olha, alguém acabou violando uma moça que estava em coma, né? Quer dizer, isso por si só é uma coisa, é um crime, né? Tanto que ele vai preso, né? Mas, enfim, na verdade, o personagem ele não vai por aí, né? As motivações do personagem, das personagens, não vão por aí. Mas eu queria falar um pouquinho, trazendo já para o filme, né? E podendo associar um pouco com o filme. Então, Fale com Ela é de uma beleza estonteante, né? Você falou da Pinha Bausch, quer dizer, da música, da dança e da estética, não é? Quer dizer, da tourada, né? Da vibração, do impacto da tourada, e, inclusive, da personagem que faz a Alicia, não é? Essa beleza da passividade absoluta, né? Quer dizer, ela é de uma beleza fascinante, a beleza mesmo da Bela Adormecida. E o filme tem outras coisas, outras cenas que são fascinantes também, né? A da tourada, inclusive ela, né? A toureira, Lídia, né? Que ela se entrega ao touro, né? Naquele último momento. Mas também tem eu não sei se fica visível para todo mundo, quando o Marco está fazendo as visitas ao Benício,
o Benício fala que ele é o primeiro amigo e tal, e de repente o rosto do Benício aparece projetado sobre o rosto do Marco. É muito lindo aquilo, né? Identificação com o amigo. Mas, enfim, o que ele muda, né? O que Almodóvar acaba mudando, primeiro, apesar de todas as mudanças, é uma filmografia aí no limiar do desejo, né? Então, os personagens estão nesse limiar do desejo, e como o desejo vai atrás de um objeto já perdido, ele vai em todas as direções, e é exatamente o que dá esse movimento estonteante dentro dos filmes dele, né? Ele também introduz essa novidade que os filmes deixam de ser vistos, as cenas, as histórias, fora do ponto de vista fálico, né? São filmes femininos, né? Os personagens são femininos, então o próprio Tudo Sobre Minha Mãe, que é esse primeiro que ele recebe Oscar e vários prêmios, eles têm uma doçura, têm o amor, têm uma estética que é feminina. E por falar em feminino, né, em Tudo Sobre Ela, eu diria também que é um elogio ao feminino, né? Porque tanto pela colocação das duas mulheres, né, que elas são dois extremos, né, tanto de atividade, de proatividade, uma é uma toureira que desempenha, né, que, enfim, ela tem sucesso dentro do universo que é masculino, e a outra que é o extremo da feminilidade, né, quer dizer, o extremo da feminilidade vista como passividade, que é a Bela Adormecida, personagem da Alicia. E os homens, inclusive, são homens femininos também, são muito sensíveis, né? Ele, Benício, muito sensível, e o próprio Marco, muito sensível, né? E, para mim, o ápice acaba sendo muito... um recurso que ele coloca que também é fascinante, é o filme dentro do filme, né? É aquele filme onde é um filme de cinema mudo, né? Porque o Benício passa a assistir os filmes para contar para a Alicia, né? Ele acaba vivendo a vida por ela, mas mantendo-a, tentando, né, mantê-la nas suas atividades, naquilo que ela gosta, mas o filme, aquele filme de cinema mudo, né, onde o homem do casal, ele toma aquele medicamento, ele vai diminuindo, e aí, assim, tem um fascínio pelo corpo feminino, né? Tem um fascínio pelo corpo feminino. E o ápice, né, me parece que não é nem possuir o corpo feminino, mas habitar dentro dele. Eu acho que é assim, o fascínio ele chega a tal proporção que o desejo vai por essa via, né? De habitar dentro desse corpo feminino, o que vai nos remeter exatamente esse primeiro objeto do desejo aí da mãe, porque afinal Benício faz o mesmo pela própria mãe, né, que ficou doente, então ele cuidava e aprendeu uma série de coisas, né? Então, o filme é maravilhoso, né? E, enfim, o conto eu li, achei, aliás, como todos, né? Todos os trabalhos do Garcia Marques é muito lindo. E ele fala também desse encantamento, né? Dessa temporalidade, né? Mas eu não me detive tanto no conto, né? Só apreciei, gostei Mais muito. um filme, né? Bacana. O filme daria pano para manga para muitos e muitos encontros. Dá para Mas falar. obrigada pelas escolhas, Obrigada, muito Leila. lindo. Obrigada, bem. Obrigada pela presença. Agora, a Jaqueline. Boa tarde, obrigada pelas escolhas realmente muito boas sempre, né? E
alimentam a nossa alma aqui nesse momento tão difícil que a gente passa. Eu queria falar brevemente de 2 momentos do filme que eu achei muito interessantes. O primeiro deles é logo no início, naquela tourada, que tem a trilha sonora, a música que a Elis Regina canta, não sei qual é o autor. Estou vendo aqui que é o Carlos Jobim e o Vinícius de Moraes. Maravilhosa, uma das músicas mais lindas, né? Que é a canção, né? Prometo por toda a minha vida ser somente tua e amar-te como nunca ninguém jamais amou. E na cena, em contraste com uma cena bastante forte, né? De violência da Lídia naquele momento da tourada. Parece que remetendo à relação dela que estava no fim, né, com aquele outro toureiro. Mas eu achei muito interessante porque esse filme mudo que a Leila se referiu, quando o Benigno, né, vai contar, ele conta e na hora que ele vai encerrar, ele encerra com uma frase: e Alfredo fica dentro dela para sempre. Isso eu achei assim muito interessante, porque casa exatamente com a letra, e parece que o Almodóvar, então, nos faz pensar sobre a forma, né, como nós, as pessoas, de uma maneira geral, ou algumas pessoas, tendemos a idealizar a relação amorosa, né? Então, para mim, o filme ele é todo sobre o desejo. Ele é um filme muito sensível, aborda muitas questões, né? Inclusive ela despertada pelo desejo, assim como, né, a Alicia, né, e também a Thalia. Outra coisa que eu achei interessante também é que as mulheres quase não falam, são poucas vozes femininas, né? As principais estão dormindo. E aí, nessa ausência da fala feminina, o desejo do homem, né, é preenchido pela idealização, né, que ele tem, né, da mulher, ou da relação amorosa, ou do que ele entende, né, como sendo o que a mulher deseja. Então, ele responde, né, ele mesmo responde. E eu acho que é por aí assim, que a gente pode conversar. Eu acho que é muito amplo isso, e acho que tem muito a se discutir sobre isso. Obrigada. Obrigada, bem-vinda, Jaqueline, obrigada pela participação, obrigada pelo carinho. Agora, Ana Cristina, mulher da música, bora, deve ter coisa para falar aí você. Boa tarde, todo mundo. Realmente o filme é um festival de dança e música, né? Porque começa com a Pina Bausch, com a coreografia do Café Miller, que o Almodóvar instituiu como porta de entrada e saída do filme. Começa e termina com a Pina Bausch, e ele diz que esse Café Miller, que é o nome da coreografia, é o que melhor expressava o limbo em que as pessoas ficavam, algumas pessoas durante o filme, né? Ela com os olhos fechados, de combinação, e vai se projetando, vão tirando as cadeiras. Então, um ponto inicial, assim, nota 1000 dessa coreografia que abre e fecha o Almodóvar. Depois, Caetano Veloso com Cucurucucu, que é um ícone, né, de canção espanhola da década de 50, e o Jacques Morelenbaum no cello, que é uma coisa linda, né? Aliás, o som do cello ele permeia muito as músicas, a música do Alberto Iglesias, que musicou várias coisas do Almodóvar, mas ele visita clássicos, né? Quem faz a trilha sonora, o Alberto Iglesias, ele visitou
clássicos como Paderewski, colocou óperas para... Ele vai dando tom. Aliás, eu devo dizer uma coisa particular, que as trilhas sonoras de Almodóvar, todas, de Átame, Kika, Tudo Sobre Minha Mãe, são as músicas que eu gosto de ouvir tomando sol no jardim. Então, tem uma que ele chama Resistiré, que acho que é do Átame, que é qualquer coisa assim. Então, e o Almodóvar, ele tem uma particularidade dessa coisa do drama, mas que termina sempre com aquela nota otimista no final. Todos os filmes dele terminam com um toque que ele amarra tudo e dá aquele laçarote lindo, né? Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o enfermeiro, né? O Benigno. Eu chamo a atenção para o nome dele, porque ele, no final, ele foi uma coisa benigna, foi uma doença benigna para Alicia, porque, através do gesto dele, claro, ele foi para a cadeia, mas ele a salvou. E eu ando muito encantada com Nietzsche agora nessa pandemia, e eu vi assim um exemplo tão claro do eterno retorno, que é um dos pontos máximos da filosofia de Nietzsche, mas não eterno retorno tipo almas que vêm e vão, não. O eterno retorno na paixão de repetir 1000 vezes aquele instante como uma felicidade na vida, né? Então, o benigno, a alegria, a felicidade, era repetir 1000 vezes aquele gesto de cuidar dela, e ali residia a grande felicidade. Fiquei me perguntando o que eu gosto de repetir, que me dá tanta felicidade. E tive essa reflexão vendo essa repetição de cada dia novo, cada dia era novo, era a presilha, era lavar o cabelo, era aquela massagem, o gosto de passar uma vaselina nos lábios da Lígia. Então, realmente é um homem que tinha um talento e gostava de repetir como um método de felicidade, prazer, todos os momentos. E isso até o final, que ele morre para ficar junto em coma com a Alicia, que ele acreditava ter morrido, né? Então, achei muito interessante o eterno retorno do momento do prazer como ponto máximo de felicidade e paixão na vida. Era um homem que tinha uma paixão, né? Muito grande. E foi alguém benigno da vida da Alicia. Eu sou advogada, eu sei as implicações caóticas do que ele fez, mas eu estou tentando filosofar. E tenho que dizer aqui do conto que, olha, ri muito. Primeiro, bom, depois eu falo porque eu ri muito, mas primeiro porque, que delícia! Eu não viajo há tanto tempo e entrar nesse conto na primeira classe, com a champanhe, o aeroporto, olha, sinceramente me trouxe uma alegria, um bem-estar. Agora, bom, outra bela adormecida, por outra razão, né? Ele usufruindo de toda beleza e contentamento, também repetindo o instante no eterno retorno, o método de prazer do Nietzsche, né? Repetindo, olhando, mas quando ele levanta e vai ao banheiro, e aí eu leio aqui, fui ao banheiro 2 lugares atrás do meu, aqui só abrindo um parênteses, que na fila para entrar tinha uma holandesa com 11 malas, aquela coisa toda. Bom, fui ao banheiro 2 lugares atrás do meu, jazia a anciã das 11 maletas esparramada, mal acomodada na poltrona,
parecia um morto esquecido no campo de batalha. Eu achei assim a coisa, porque me veio à cabeça aquelas pessoas dormindo nos corredores quando a gente anda, que é muito engraçado ver como é que cada um se acomoda ali naquele micro espaço da primeira classe, da business, enfim. Parecia um morto esquecido no campo de batalha. Isso, para mim, é uma frase assim. No chão, no meio do corredor, estavam seus óculos de leitura, com um colar de contas coloridas. Por um instante, desfrutei a felicidade mesquinha de não os recolher. Adorei. Eu tinha que ler, porque foi ótimo. Então, é isso, gente. Cláudia, ótimas escolhas, valeu super. E eu só queria dizer que ontem eu enfrentei o Abli com ela pela terceira vez e meu pai à noite para ver o Anthony Hopkins. Então, foi uma dose dupla de doenças complexas, mas valeu a pena. Excelente o filme do Anthony Hopkins. Aliás, Leia, obrigada, que presente, hein, Leia? Uma querida. Obrigada. Excelente o filme. Depois a gente vou discutir, a gente pode trazer esse filme para a roda, mas eu não queria postar ainda, porque como eu postando ali dá problema, né? Tem medo de direitos autorais, está muito recente, mais para frente a gente entra com ele. Ana, querida, obrigada pela presença, pelo carinho, pela música. Gostoso de ouvir. Antes de chamar as pessoas, eu vou chamar a Lúcia, que ela não levanta a mão. Ela está com a Carmen. Lúcia, pode falar. Já chamo as outras pessoas. Só um pouquinho. Lúcia? Lúcia? Pronto. Pronto. Está sem áudio o vídeo, Carmen. Não tem problema, mas dá para ouvir. Dá para ouvir ela falar. Alô? Oi, Lúcia. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Bem-vinda. O filme realmente é maravilhoso, não? Que coisa! Eu assisti 2 vezes. Assisti uma vez ontem e assisti outra vez hoje. Mas o filme realmente é maravilhoso. A música, tudo é maravilhoso no filme, né? E muita coisa que eu gostaria de falar, a amiga que falou antes de mim, nossa, falou, inclusive as coisas que eu ia comentar, ela colocou. Mas especialmente a figura do Marco, né? Que é marcante realmente, que é amigo e sensível, e do Benigno, que realmente quem diz o nome, né? Ele segue o nome. É uma pessoa, é um benigno mesmo, a gente vendo ele cuidando da Lídia, massageando, pintando, colocando alguma coisa e falando com ela de todas as maneiras, sobre todos os assuntos, como que para mantê-la viva depois de tudo aquilo que ela passou, da tragédia que ela passa, né? Então, maravilhoso, realmente. E eu acho que eu não estou à altura de comentar o Almodóvar, porque ele é muito grande, é imenso. Eu fiquei assim louca para assistir todos os filmes, a todos os filmes dele. Bom, o conto a gente já viu uma vez, mas torno a repetir, quer dizer, baseado naquele, que o próprio Garcia Marques fala no conto, no romance do Kawabata, né? Que é a casa das mulheres, das lindas mulheres dormentes, né? Adormecidas, né? A Casa das Belas Adormecidas, Lúcia. A Casa das Belas Adormecidas, sim. Isso. E é realmente a situação dele, do
do narrador no aeroporto, com aquela bagunça, né? Uma confusão enorme de nevasca, de muita gente, de atraso, que o avião era para sair às 8 da manhã, saiu às 8 da noite só. Então, tudo aquilo, a figura da Bela, né, que ele viu e que achou que realmente era a mulher mais linda que ele já tinha visto no mundo, né? E ao se deparar, então, com ela sendo sentada ao lado dele, né? Ele abaixa a sua poltrona para ficar da altura dela, que parecia mais um casal numa cama. Uhum. E ele, sem conseguir que ela falasse nada, né? Ele, inclusive, cumprimentou e ela parece não ter entendido, e pediu, inclusive, para que ninguém a incomodasse, que ela não queria jantar, não queria nada, e tomou 2 comprimidos que, como ela dormia, ele pensou, parecia mais que tinha tomado para morrer, né? Estavam tomando aqueles comprimidos para morrer. Bom, e o desespero dele, imaginando, e depois quando ela sai, quando termina a viagem, que ela se levanta, passa por ele, sem nem se despedir dele, como se fosse assim uma coisa absurda, né? E sem agradecer tudo que ele fez para que a noite deles fosse bonita e fosse maravilhosa, né? E sem conseguir ouvir dela absolutamente nada, né? Eu achei realmente a escolha não podia ser melhor, né? Quer dizer, realmente maravilhosa a escolha. Eu gostaria muito de saber mais Almodóvar para poder comparar algumas coisas, que deve ter muita coisa linda para se falar. Mas muita coisa já foi falada, especialmente para nossa amiga que falou antes de mim, eu não sei como é que é o nome dela. Ana Cristina. Isso aí, Ana Cristina. Tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Muito Obrigada, lindo. Lúcia. Tá? Obrigada pela presença, obrigada, bom te ver, viu? Obrigada, dá um beijo na Carmen. Obrigada. E você dá um beijo na Carlinha. Obrigada, querida. Tchau. Agora, Leia. Fala, dona Leia. Leia passa os filmes, me dá uns presentes de vez em quando, aqui eu fico de passada. Obrigada pelo carinho, Leia, você é muito especial, viu? Imagina, dessa vez eu te dei uma lista grande, link, olha quantos links eu te mandei, né? Fiquei impressionada, uma delícia, tô na sequência tua lá. Muito bom, obrigada. Veja Covardes Aida, se tu não viu ainda, porque não vi. Veja Covardes Aida. Vamos falar eu amo Almodóvar, né? E eu acho esse filme é um filme que fala sobre amor, né? É um filme assim que fala sobre amor de uma forma maravilhosa, assim, e cheio de metáforas e elementos assim delicados, aonde tu vai percebendo, como a Ana Cristina falou, da Pina Bausch, onde a gente percebe que toda o Kafka Miller, né, ele tem a ver com essa coisa, né, da solidão e do amor e da coisa das cadeiras. E eu ia falar o que a Ana Cristina falou, porque vocês estavam falando em Benício, eu ia dizer o nome dele é Benigno, e não é à toa que o nome dele é Benigno, né? Porque eu acho ele absolutamente benigno, apesar de, claro, a gente sabe que o que ele fez. Mas eu acho muito interessante, porque o Almodóvar pega no momento que para mim dá a entender que é ali, né, que ele engravida ela, que é quando ele vai contar, que ele usa um filme, né, que é o incrível Homem que encolheu. O incrível homem que encolheu, né, que é aquele filme de ficção que o Almodóvar usa, né, e usa o amante encolhido, né, para fazer o filme dele, porque ali tu percebe porque até então ele tem uma paixão platônica por ela, né? Ele até diz que não sabe se gosta de homem ou de mulher, que ele é virgem e tudo.
E ali naquele momento onde o Almodóvar põe aquela referência do filme em preto e branco, a gente percebe que ali existe um movimento mais erótico dele, né? Então, eu acho muito interessante, porque ele não precisa mostrar o Benigno transando com ela, ou enfim, né? Mas ali tu percebe que alguma coisa mudou no sentido mais erótico, né? E eu gosto muito da forma como o Almodóvar fala sobre o feminino. Então, a gente vê que o Marco é um homem absolutamente masculino e tudo, mas ele chora, ele é um homem que chora, e chora muito. Então, eu acho isso muito interessante no Almodóvar, porque, assim, tu não precisa ser um homem viril, macho, né? Como determinados homens gostam, né? A masculinidade, o homem não chora. Não, ele chora muito, Marco, e é muito bonito aquilo, porque mesmo com toda a coisa dele ser um homem e ser hétero, né? A gente entende que ele é totalmente hétero e tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele chora, eu acho isso muito bonito. E para mim, assim, quando ele engravida a Alicia, é quando ele traz a vida para ela de novo, né? A Lídia morre, né? E a Alicia volta à vida. Então, a Lídia morre e a Alicia engravida, né? E é mais ou menos ao mesmo tempo. Então, aquilo ali, para mim, o fato dele ter engravidado a Alicia foi o que trouxe ela a acordar, foi o que fez ela acordar. E mesmo o feto tendo nascido morto, né? E eu acho muito interessante a relação dele com o Marco, porque a gente pensar em filme, não é só em filme que a vida acontecem essas coincidências, e como a Ana Cristina falou de Nietzsche, né? As repetições, e Nietzsche fala nisso o tempo todo. Então, isso acontece, esses encontros sempre acontecem. Ele encontra ele na Pina Bausch, eles se encontram no hospital, e no final o Marco tem um encontro com a Alicia, né? Então, eu acho tudo tão bonito, eu acho o filme muito bonito. E o conto, achei, como a Ana Cristina me deu uma vontade de subir num avião, pelo amor de Deus, assim. E eu achei o conto super interessante, porque é bem isso. Eu já passei por situações assim, de olhar no avião homens super interessantes e pensar, pelo amor de Deus, vamos puxar um assunto, tem algum assunto, nada acontece, mas tu fica ali, gente, que homem maravilhoso. Eu já passei. Eu me lembro quando eu voltei do Vietnã, eu fazia uma escala em Dubai, conexão em Dubai. Sentou do meu lado um alemão maravilhoso. Eu pensei, meu Deus, eu preciso falar com esse homem o voo inteiro, porque eu tento sempre dormir para não ter que falar com um chato do meu lado. Eu pensei, agora eu vou ficar bem acordada, pois a criatura dormiu o voo inteiro. Eu falei, não é verdade, mas eu ficava o tempo todo, eu me lembrei muito no conto daquele alemão, que eu ficava dizendo, gente, que homem espetacular esse, ele deve ser não sei o quê, fiquei imaginando mil coisas, ele deve ser muito inteligente, deve ser não sei o quê. Então, achei muito interessante o conto, eu não tinha lido. Mas é isso, muito obrigada, gente. Delícia, Léia, tá vendo? Você teve uma experiência também de ficar idealizando, né, em cima, né? Porque esse livro do Kawabata é impressionante, como é um cara que está envelhecendo também, né? Ele não se considera velho, ele acha as outras pessoas velhas, ele acha que o outro faz uma aberração nesse livro, no romance do Kawabata. Ele não consegue se olhar. E aí, a partir do momento que ele olha para ela, né, que ele fica vendo a pessoa adormecida, que elas eram dopadas, na verdade, né? Isso de fato acontecia, dizem que acontece ainda. E ele começa a se espelhar naquele processo e a vida dele começa a se transformar completamente. Que também é um caso do Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, também, que é maravilhoso, que também é um cara que vive lá, já está com quase 100 anos, né? E aí ele resolve pegar uma virgem, né? E aí ele fica com aquele drama todo dele, essa vida que não se movimenta. Mas essa coisa do imagético, de você estar ao lado de alguém e começar a pensar em relação àquilo, isso também é vida, né? Isso é um movimento que a gente faz, e isso é um sonho, e isso é muito bom, porque alimenta a nossa alma, eu acho uma delícia. E como alimenta, né? Olha, a viagem passou mais rápida, vou te dizer.
Não tenho dúvida. Obrigada, Leia. Obrigada por toda a tua contribuição com a gente. Quando eu não consigo os filmes, a Leia aqui me ajuda muito. Obrigada, Leia. Você é muito especial. Eu que agradeço. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo para você. Beijo. Marli, a palavra é sua, bem. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela oportunidade. Eu sou novata. É a segunda vez que eu estou aqui, mas é a minha primeira fala. E sendo a primeira fala, eu vou tentar ser bastante objetiva para abrir espaço para todos os demais. Sempre que eu assisto os filmes do Almodóvar, eu logo penso na questão da complexidade, né? Que para entendê-lo, para entender a sua narrativa, nós temos que sair da realidade, né? E ir para o lado da metáfora. E pegando esse lado da metáfora, eu vinculei o filme com os dois contos na questão do lugar do vazio. As três mulheres não falam. O nome do filme é Fale com Ela. E isso me remeteu muito para uma abordagem psicanalítica meio que lacaniana, né? Quando ele diz que o sujeito se constitui na linguagem. Só que em nenhum momento Lacan trabalha a questão do se constituir na linguagem enquanto uma fala falada, mas muito mais no sentido metafórico do que essa linguagem representa. Então, nessas três obras ofertadas por vocês, eu vejo que nesse lugar, né, do vazio que eu estou nomeando, houve diálogo, houve laço, houve comunicação, né, mesmo sem a fala. Em todos houve uma constituição de um vínculo, porque havia uma representação de afetos, constituindo todos aqueles personagens, criando uma relação com o outro, que mesmo não estando desperto, era capaz de corresponder naquela relação para que os personagens falantes pudessem criar essa relação de diálogo, pudesse criar todas as narrativas que iam transformando as suas próprias vidas. E pensando ainda pelo lado da metáfora, eu até questiono, né, o final que vocês estão levantando. Será que o estupro foi um ato? Ou será que não é mais uma metáfora em Almodóvar? Será que aconteceu esse ato, estupro, relação sexual? Ou será que nessa constituição de um novo sujeito ali, né, não houve a representação de alguém que passa a falar enquanto um ato criativo? E criação vinculada a uma possível procriação, uma gestação de uma nova relação, de um novo tempo, de novos vínculos. Eu acho que é isso a minha contribuição. Obrigada, Marli, obrigada. O Lacan, né? Bacana já dessa coisa também da palavra não dita, mas que está dita, né? Sim. Muito bom. Obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada eu. Obrigada pela voz, gostoso. Mineira. Estou em Minas, estou no interior de Minas. Delícia, tá cheio de mineiro aqui, gostoso. Gente, é tão bom, né? São quase 150 pessoas, gente, é muito gostoso. Obrigada. Ivani. Não, desculpa. Não, a Márcia já foi, né? Desculpa. Ai, desculpa. Não, desculpa, eu pulei a Márcia, não foi. Desculpa, Márcia. Você, desculpa, Ivani. Márcia, sem problema. Você. Bom, eu também sou apaixonada, eu queria que o Almodóvar virasse sementinha para estar sempre junto com a gente e fizesse um filme por ano. Eu adoro ele, né? Engraçado, gente, a nossos olhos, né, parece um estupro, mas para mim não, para mim foi por amor o que ele fez, aquela relação sexual com ela, né? Agora, o que me intriga é assim, a família, em momento nenhum, teve a sensibilidade de achar que por causa disso ela voltou à vida, né? Não poderia perdoá-lo, considerar alguma coisa assim, isso que me pegou um pouco assim, em relação à família, né, dela. Agora, outra coisa, eu nunca tive contato próximo com uma pessoa que estivesse em coma, eu não sei absolutamente nada sobre isso, eu só sei que as funções do organismo se mantêm, né, tudo. Eu gostaria, uma pergunta ingênua,
Por exemplo, na ciência já foi descoberto que uma relação sexual poderia agilizar a volta da pessoa? A vida? Não sei. Tá certo que o filme é uma fantasia, é uma história inventada, né? Mas na ciência, tem algum estudo sobre isso? Só isso. É interessante também essa tua fala, Márcia, porque o próprio diretor do hospital conversa com o Marco e fala para ele que dentro da medicina, né, existem quadros irreversíveis que ele não sustenta a história, mas que de repente essas pessoas voltam à vida, né? E que ele fala que as pessoas têm que continuar acreditando, mas eu acho particularmente que o amor salva de alguma forma. Impressionante como essa relação, né, das pessoas. Por exemplo, o Marco faz a mesma pergunta para ele 3 vezes, ele repete a mesma pergunta. O que você entende sobre mulher? O que você entende sobre mulher? O que você entende sobre ele? 3 vezes ele pergunta para ele, como que eu entendo? Eu entendo muito. Eu cuidei não sei quantos anos da minha mãe e estou há 4 anos com ela, né? E se estabelece ali uma relação. É claro, é bacana que ninguém está julgando, né, a história em si, porque, na verdade, o ato, aquilo é uma monstruosidade, né? Ele é julgado como tal e é preso como tal, como se fosse um monstro, na verdade. Mas ele tinha, né, essa coisa, essa relação, o que mantém a sensação que a gente tem que mantém ela viva é o amor dele por ela, né? E é como se ela soubesse que o amor era recíproco, né? Dela para ele, dele para ela. Parece que era recíproco, né? Não sei. Sim, a sensação que se tem é que ela é a mulher dele, de fato, que ele conversa, fala, cuida, né? Alguém está dizendo aqui que a Maria Emília, que o Almodóvar se baseia num caso verídico em cima dessa história, né? Então, é uma coisa que eu acho que de fato, a gente não sabe o que acontece, mas a medicina não comprova isso, mas existem muitos casos em que as pessoas voltam e que existe, como o pessoal falou no começo, o amor, né, traz de volta. Quem cuida acaba trazendo de volta de alguma forma. Obrigada. Obrigada a você, Márcia, pela presença, viu? Obrigada pelo carinho. Ivani, e você agora, querida? Olá, boa tarde a todos, a todas. Sempre é um prazer enorme estar diante de todas vocês, enfim. Eu peço desculpa porque eu vou por outro viés. Embora a Marli falou de vazio e criação do ponto de vista de Lacan, eu também falo de solidão, de vazio, e criação por um outro viés. Eu sempre tento fazer uma ligação, uma conexão, uma intersecção entre o conto e o filme. Então, do meu ponto de vista, a ligação ou a conexão entre o conto e o filme é a imaginação através do silêncio ou da solidão ou do vazio. E essa imaginação, através do silêncio, ela pode produzir um terreno fértil para ideias perigosas, para convicções aberrantes, alicerçadas na obsessão, no caso do conto. Então, para mim, o Benigno, ele tinha uma obsessão pela Alicia, né? Ele via revistas, os móveis, né, a cama da qual ele ia, enfim, ficar, e no caso do conto. E a imaginação no conto como um espaço de liberdade para a criação de um poema, de um conto, no caso de Garcia Marques. Então, assim, penso que Almodóvar ele sempre levanta um problema e depois ele suaviza. Eu me lembro da má educação, da pedofilia, né? Enfim, mas também tem um final, ele minimiza esse problema. E eu penso que é um problema assim grave, né? O Benigno ele tinha uma obsessão, então pela Alicia. Então, essa imaginação, através da solidão, né, desse vazio para ele,
gerava ideias. Tem um famoso quadro de Goya, de Francisco Goya, que ele fala, aí é o sono da razão gera monstros, mas essa mente, digamos assim, na solidão, nesse vazio, também pode gerar, né, enfim, monstros, né? E é isso, eu fui por outro viés. Bacana, Ivani, também tem isso, também, tanto que é discutido, a palavra monstro é citada no filme, né? Ele não fica de um lado só, ele era obcecado por ela, de fato, ele era obcecado pela mãe. Ele era obcecado. Completamente, ele era obcecado pela mãe, e depois ele passa, a mãe morre, e aí ele fica obcecado por ela, né? Ele substitui, né? Agora, o tempo todo, é interessante que ele começa falando, quando ele vai buscar o pai da Alicia, né? Que é uma desculpa, na verdade, ele fala que ele vai falar de solidão, né? Quando ele percebe que o castelo ruiu, que descobre, né? Que está entrando no carro do Marco, ele fala assim, eu preciso falar com você sobre solidão, porque ele volta, né? A ficar com um vazio que não é preenchido dentro dele, né? Está aqui a Casa Frida, o pessoal da Casa Frida também vai falar sobre vazio, sobre coisas, sobre perdas também, né? Que é fato, como é que se preenche esse espaço, né? É impressionante como a Almodóvar traz isso. E os filmes são todos metafóricos, não tem nenhum que não seja, né? O Volver é um outro filme maravilhoso também, imagina aquela história daquela filha que é estuprada, meu Deus, é uma coisa terrível. Ele tem sempre essa coisa do estupro, da invasão, daquele corpo que é mexido, que é alterado, né? E dessa metamorfose que acontece com os personagens do Almodóvar. É impressionante isso. Falando em música, da Ana Cristina, a Má Educação, quando aquele menino canta, meu Deus, e a música está sempre presente também, né, nos filmes, né? Todas as músicas falam disso, dessa solidão, desse vazio, dessa forma de se preencher um espaço. Mas que é problemático, né, para a pessoa que vive só, que vive, então né, é problemático isso. Inclusive na cena do pai, quando o pai entra no quarto, que está vendo ele mexendo na perna, né? O pai se incomoda com aquilo, ele próprio, né? Que vê, porque não deixa de ser. Ele tá naquela cena especificamente, ele está mexendo, ele está estimulando, ele está fazendo. Aí ele vai no filme, ele é mexido, quer dizer, o cara quer habitar. Ele mente nessa cena, ele diz que ele é homossexual, que ele gosta de homem, ele tem, não é? Sim, porque fala, esse glamour, eu não vejo esse glamour não no Benigno, eu não vejo, eu vejo mais como um problema obsessivo, que é perigoso isso. Ele se intitula como um psicopata, ele fala, né, já me classificaram desta forma, né? Mas eu acho assim que a solidão, né, a gente acaba ultrapassando algumas fronteiras também na vida, né? E como não perceber o processo também do entorno, né? Mas acaba sendo uma forma de amar. Eu entendo o que você está falando, e é um outro lado que também não dá para não ser visto, né? Obrigada pela fala, isso mesmo, vamos cutucar o outro lado agora. É uma provocação. É isso mesmo. Casa Frida, está aqui a Casa Frida? Olá, boa tarde. Bem-vinda, Carla. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, discutindo grandes autores. E o que eu pensei, relacionando um pouco com o projeto da Casa Frida, que a gente estuda o luto, relacionando com a arte, eu acho que o Almodóvar, ele traz milhares de interpretações, ele é um diretor brilhante, sensível e polêmico, sem dúvida, né? Eu acho que é um pouco isso que a Ivani traz também, mas eu vou um pouco na fala da Marli e acho que na fala da Jaqueline, que traz a questão do desejo. E eu fiquei pensando, né, na minha fantasia do filme, o quanto a gente precisa desse outro para que nos desperte, né? Então, se a gente pensar nesse momento que a gente vive uma pandemia em casa, muitas pessoas sozinhas, num estado de coma, muito entre aspas, né?
sem né, sem investimento nenhum, muitas pessoas deprimindo, e nunca a busca por terapia foi tão grande nesse momento que a gente está vivendo, e pensar que esse espaço aqui, como a confraria, é algo que convoca a gente para fora, né, que nos desperta, né, que a gente está aqui, na relação com o outro, né, tem algo que vem da ordem do desejo, que faz a gente assistir o filme, ler o conto, debater, tem algo da vida que circula e faz a gente estar aqui tendo essas trocas, né? Então, acho que cada vez mais a função da arte é fundamental, né? Em momentos de pandemia, de solidão, de isolamento, e é o que faz ligação, né? Como a Madi trouxe, né? Desse bebê, né? Se a gente pensar na constituição do sujeito, é um bebê que precisa dessa erotização externa, que muitas vezes pode vir da ordem do traumático também, mas para que se torne um sujeito, né, que vai tatuando esse corpinho, né, que inicialmente não tem muita percepção, e que é o outro que exerce esse cuidado. Então, acho que a confraria acaba sendo esse cuidado, né, esse outro que nos erotiza, né, para a vida, para o desejo, por estar aqui, por compartilhar ideias. E é muito bom, né? É muito bom estar aqui, vendo vocês com tanta vida, assim, também nos desperta desejo. Obrigada, era isso que eu queria dizer. Parabéns, Cláudia, muito bom. Que bom te ouvir. Aliás, faz um trabalho super bacana, ela tem um grupo, a Casa Frida. Fala um pouco da Casa Frida, Carla. A Casa Frida é um projeto, né, que a gente estuda o tema do luto, a gente tem esse tema como pesquisa, relacionando com a arte, a gente está sempre repensando, né, temas da arte que poderia auxiliar na elaboração dos lutos. Então, a gente está, inclusive, elaborando um grupo de apoio aos enlutados pelo Covid, que vai ser aberto para quem quiser participar, seja por perdas físicas ou por perdas simbólicas, né, de pessoas que estão muito sozinhas, sem lugar de troca, e a gente vai começar em breve a divulgação, e é um grupo aberto para quem tiver disponibilidade em estar com a gente, sempre mediado pela arte. Então, a gente utiliza de recursos como filme, literatura, música, para estar mediando os encontros. E aí, quem quiser, a gente tem um site também, que é casafrida.com.br, e somos aqui parceiros da confraria, é uma honra, né, ter essa parceria, que é muito bom. Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Obrigada, bom te ouvir, gostoso. Carmen, fala é sua agora, bem. Bem-vinda, Carmen. Oba, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo super bem. Primeiro, agradecendo a esse convite, eu tenho que registrar aqui que é Márcia Cruz que me convidou, que me apresentou. Márcia linda, ela não fala, mas mora aqui. Obrigada. Bacana, eu estou assim mesmo com a emoção à flor da pele de ouvir tantas contribuições, tantos links assim para a nossa reflexão, e também eu até fui à Casa Frida outro dia, ouvi um post sobre mitologia, achei muito interessante, e um outro convite que eu fui apresentada e gostei muito. E por falar em mitologia, eu achei muito bacana você também ter nos colocado diante desse conto, A Bela Adormecida, na sua versão original, né, de 1600 e tal, sem nenhum, não é nada edulcorado, né, quer dizer, a verdade, como ela transforma. É isto. Achei muito bacana. E também a referência até a Medeia, por lembrar de mitologia, não é? Eu acho que assim o nosso pensamento para várias direções, né? Medeia, aquela traída que acaba matando os filhos, enfim, como punição a pai traidor, coisa e tal. Mas, enfim, eu acho que esses conflitos todos vieram à tona da gente. E gostei muito de ouvir
pensar esse filme como um libelo ao feminino. E eu gostaria de trazer aqui até assim essa lembrança histórica que a gente tem da mulher, né? Quer dizer, historicamente determinada como aquela que protege, que zela, que, enquanto o homem, né, vamos pensar no Paleolítico, lá o homem saía à caça com toda a atividade, a mulher é aquela que recolhia os gravetos para fazer o fogo, trazia as crianças para dentro da caverna para protegê-la de ser comida fora, enfim, zelar, fogo, cuidar, essa amorosidade que se estabelece nisso que a gente pode chamar de uma certa passividade e do silêncio. Eu acho que esse filme, esses textos nos provocam ao ponto de ouvirmos mais o silêncio, os silenciados, as mulheres silenciadas, e, de alguma maneira, sorver isso de forma que nos faça pensar sobre a necessidade disso, né? Como bem colocaram aí, nós estamos numa pandemia que nos faz dar esse breque para nos colocar um pouco nessa interioridade, nesse côncavo da caverna, não é? E ver essas várias formas de amor possíveis, talvez julgar menos e exercer uma tolerância maior, não é? Sobre isso, diante da complexidade da vida que nos move, quer dizer, ver que a gente, essas pessoas, com obsessão ou não, são formas de variantes do viver, e a gente, de alguma maneira, a gente deve aprender com essas pessoas. Quer dizer, esse gesto até do benigno, né, com esse nome que eu acho que foi... Nada é por acaso numa obra de arte. Então, eu acho que ele tem essa benevolência mesmo de fazer esse papel do outro, de despertar o desejo, não é? Assim como, bem falado, é que eu sou também da área psi, né? Mas, enfim, gente, essa é a experiência que nós temos como nenê, né? De total dependência do outro, não é? E é nesse jogo de espelho, sem fala, que nós vamos nos constituindo como sujeitos. E aquilo que é aquele bebê, quem é mãe, ou que, enfim, pode reconhecer isso, esse fascínio que o bebê exerce, não é? Naquela sua completa beleza e perfeição, e, ao mesmo tempo, na sua fragilidade. Isso exerce um fascínio em nós, que nós temos que sublimar até a nossa agressividade em relação a este, não é? E para compartilhar o mundo, etc. e tal, não é? Como bem fala lá Fernando Pessoa, né? Sublimar para que esse menino nos aponte a beleza que há nas flores, no mundo, né? Enfim, mas eu queria dizer sobre isso, de observar o silêncio, essa força mais do que o feminino, dessa androginia muito bem colocada no filme, pelos seus personagens, pela representação do Caetano Veloso, não é? Que nós sabemos o que ele evoca na nossa cultura, e que a gente faça nos pensar recheados tanto dessa passividade como da atividade necessária para o nosso papel no mundo e para transformar esse mundo, assim como fez o Benigno ao despertar o desejo, não é, dessa ou não da Alicia. Bem, eu só queria assim encerrar para também não tomar muito tempo, mas dizer assim da minha emoção, e que eu me lembrei de uma outra música para rasgar esses ensejos nietzschianos que perpassaram aqui também,
que é a música do Super-Homem, do Gilberto, não é? Que ele diz, eu sei aqui, não é? Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, e que a gente se exercite nessa porção melhor, porque precisa de nós, mulheres. É isso. Obrigada, Carmen. Obrigada pela presença. Obrigada, Márcia, por indicar pessoas para a gente. Obrigada pelo carinho. Dadelis, essa coisa, perguntaram aqui o que achavam da relação do Benigno com o Marco, né? Eu acho que, de alguma forma, eles se apaixonam um pelo outro também, né? E é um amor lindo ali. E se estabelece uma relação de amizade maravilhosa. O outro percebe, o Marco percebe que ele está à beira do precipício, mas quando ele se dá, né, a coisa já aconteceu, a coisa já foi, já desandou. Mas é uma relação linda, linda, e é total, e evoca completamente o feminino o tempo inteiro. E mais, a toureira é uma mulher, um homem, né, de alguma forma também, né, que o Almodóvar vai brincando com os estereótipos, vai brincando com os personagens, vai brincando, vai fazendo uma mistura dentro da cabeça da gente e desperta isso. Agora, tem gente que ama e tem gente que odeia, não existe meio termo com o Almodóvar, né? Porque ele, de fato, ele invade, ele vai no primordial, ele vai naquilo que a gente não quer mexer, né? Ele violenta de alguma forma, né? Então, ele assusta, mas eu acho de uma beleza única também. Obrigada, Carmen, pela presença. Bibiane, a palavra é sua agora, bem-vinda. Ai, obrigada. Eu acho que a arte traz isso, né? Nos tira do lugar comum, e seja pelo cinema, seja pela literatura, seja por uma pintura, pelo teatro. Eu acho que a arte em si evoca isso na gente. Mas o que eu queria trazer é uma resposta para a Márcia. Eu acho que a Márcia, dentista, que inicialmente falou com a gente, né? Que ela trabalha com pessoas que estão em coma, de certa maneira, e a Márcia Nunes também, que fez uma pergunta que eu não sei responder, Márcia. Mas a gente vê muito essa questão da pessoa em coma como uma pessoa que não sente, né? Eu tive a experiência de ficar em função de uma pneumonia em coma há quase 30 anos atrás, em ficar em coma no hospital por uma infecção generalizada. Não foi por um acidente, então a questão neurológica é outra. Mas eu digo que essa questão do toque que o Benigno fazia tão diariamente, né, em Alicia, eu acho que isso a manteve durante muito tempo bem, né? Então, quando ele fazia massagem, quando ele hidratava, quando ele conversava com ela, ele trazia o movimento que é a vida. A gente morre quando não tem mais um movimento nenhum, né? Nem que seja o nosso movimento cerebral ou o nosso movimento cardíaco. Aí é morte. E ele mantinha isso com Alicia durante todo o tempo. Ele mantinha ela em movimento, né? E acho que isso manteve ela bem e tendo o estímulo que ela precisava até chegar o despertar. Se eu não me engano, a Márcia mesmo, que é dentista, os meus primeiros lapsos de memória, quando eu retornei, quando eu vi que eu precisava lutar pela vida, foi pelo dentista que me atendeu na UTI. Então, eu estava na UTI e alguns lapsos de memória, eu lembrava do dentista que me atendia feliz. Isso. E se ele me atendia feliz, alegre, com um sorriso, eu não estava morrendo. Então, quem era eu para ir embora? Né? Então, aí eu voltei, de certa forma, consegui reunir dentro de mim energia, né? Claro, com medicamentos, tudo, o meu retorno para a vida. Então, o que eu me lembro é esse, de lembrar daquela pessoa cuidando de mim, feliz, alegre.
e conversando comigo e tocando, né, no meu corpo, no meu rosto, que eu lembro desse toque muito suave, muito gostoso, me mostrando que há vida e que eu precisava lutar por ela. Então, quando eu vi o filme e vi o Benigno, né, fazendo massagem, tratando ela tão bem, eu tive essa sensação dessa, nossa, existem outras maneiras da gente falar com ela, que não é só a fala, que é o toque, que é o encostar, que é o cuidado em cabelo, né? Às vezes um aroma, um cheiro, né? Que podem nos trazer a vida, sim, né? Muito e interessante. Eu achei isso muito legal, achei muito bom. E o Adorei conto eu amei. Adorei seu depoimento, porque eu nunca tive contato, né? E eu perdi o início da sessão, então agora, nossa, muito bacana. Muito bacana. Obrigada. É uma perspectiva, trazer assim, existe essa questão simbólica, eu acho que imaginária, mas também existe esses outros sentidos que o nosso corpo também precisa ter. Ou dentro de um coma, ou agora, né, na pandemia, a gente não sente tanto a falta de um abraço, a gente vê as pessoas ou pelo Zoom, ou por uma chamada de vídeo, mas o que a gente sente falta mesmo é desse toque, é de sentir as nossas células sentindo uma outra célula, uma outra vibração, né? A gente sente falta desse movimento também, que é vida, né? Eu acho isso interessante. É isso, obrigada. Minha primeira vez hoje, estou amando. Ah, que bom, bem-vinda, que delícia te ouvir. Eu acho que essa falta também, esse vazio do toque, né, do calor, da presença física do outro, né? Que nós éramos um grupo que se reunia fisicamente e a gente se aglomerava, assim, o último encontro da confraria tinha mais de 100 pessoas num lugar desse tamanho e de repente a gente tem que reinventar essa forma de se relacionar e trazer isso de alguma forma, é um pouco de calor, né? Que a gente traz aqui, que as pessoas com depoimentos, com as histórias e com essa forma de a gente trocar, né, essas informações, não, é uma delícia, muito bacana te ouvir. É importante isso também, existe um vazio aqui que é difícil de suportar também, que é a falta da presença física do outro, né? Mas a gente está aqui, o importante é que vai amanhecer e a gente tem que acreditar. Bacana, obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. Agora, Leila, você novamente, bem. Só falar mais um pouquinho. Eu queria falar o seguinte, né, dentro das colocações que as colegas fizeram. Claro que a gente está conversando do ponto de vista da metáfora, né? E é evidente, tanto que habilmente o diretor não coloca uma situação onde o enfermeiro benigno se relaciona sexualmente com ela. Uma coisa são os cuidados, né? E ele achar que ele poderia fazer isso era uma interpretação também da cabeça dele, né? Ele não teve uma interdição, né? E realmente o que ele fez foi um crime, quer dizer. Mas, assim, o que eu queria falar, não queria me deter por aí, porque o pessoal já falou. Eu me lembrei de uma coisa que eu queria até deixar para o pessoal pensar. Eu tinha pensado também em colocar. Tem um aspecto interessante também, que é o seguinte, e ele vem muito mais na posição do Marco, que é assim, no filme inteiro, né, a passividade feminina ela fica como um extremo, né, da beleza, da feminilidade, da sensibilidade, que causa toda essa ternura, todo esse desejo no elemento masculino. E o Marco, quer dizer, no Benigno a gente sabe, ele ultrapassa, né, os limites da ética mesmo, né, até do papel dele, enfim, ele está ali para cuidar, ele não está ali para usar, né, embora ele tivesse estimulado, ele podia estar apaixonado, o que fosse. Mas, assim,
tem duas situações interessantíssimas aí do Marcos, e que eu voltei aqui para falar porque eu vi que ninguém colocou a história da cobra, né? A história do choro do Marco e a história da cobra. Quando a toureira entra lá, né, na casa dela, e ela sai berrando, né, porque tinha cobra, ele vai lá, mata a cobra e chora, 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 né? E ela também acha curioso aquilo, até que ele conta da situação anterior, né, com a mulher dele, onde eles estão lá no acampamento, tem a cobra, e ele mata essa cobra, e ela sai, e ele chora ao se lembrar dela, porque o que ele diz? Que ele fica encantado, né? Porque ela sai fora, nua, e ela está tão frágil, né? Naquela posição. Então, eu achei que seria muito barato estar dizendo, né? Seria uma interpretação muito rasa, né? Dizer que ele está abatendo ali o falo, né? Até para ele poder se desmanchar em lágrimas, em sensibilidade, em fragilidade ele também, né? Mas, assim, para mim ficou um enigma a questão essas duas cobras, que exatamente o Marco... Essa questão, né? E até, me parece assim, que as mulheres são tão amadas quando elas estão com a boca fechada, porque quando elas não estão, elas se impõem demais, né? E elas se tornam muito poderosas, né? Quando são ativas, e aí acho que a posição da toureira, isso de alguma forma intimida, né? Os homens. Então, assim, tem essa questão que me chamou a atenção no filme também, mas a questão da cobra, né? E eu fiquei esperando que alguém fosse comentar essas cobras. Então, eu jogo para alguém falar. Quando a gente colocou, que a gente postou no próprio site da confraria, está lá uma mulher que enfrenta todos, mas tem medo de cobras, né? E é interessante essa passagem do Marco, porque ele chora porque ele gostaria de estar partilhando aquele momento com ela. De novo, é uma ausência ali, né? E claro que é completamente a história da cobra para o Almodóvar, é uma coisa fálica, não tem a menor sombra de dúvida, né? E o cara, ele consegue deter aquilo, né? Eu vou lá e eu mato, ele pega um bastão e põe na cara, mas ele chora, mas ao mesmo tempo é um cara que enfrenta, mas que tem uma alma essencialmente feminina. Mas enfim, chama atenção também, porque assim, no caso, nas duas situações são cobras, e não poderia ser uma barata também. Se eu jogar uma barata aqui, eu posso enfrentar muita coisa. A barata, eu vou... Barata, né? Vamos vai colocar uma cobra mesmo, Leila. Bom, então, enfim, de qualquer forma, se alguém quiser comentar, tá a cobra aí de volta para vocês. Obrigada, Leila, obrigada. Maria Eunice, a palavra é sua agora, bem. Bem-vinda. Oi, boa tarde. Então, uma coisa que eu ouvi num vídeo de alguém que parece que é especialista em Almodóvar, que ela diz o seguinte: o cinema do Almodóvar veio lá pelos anos 70 para se contrapor a esse cinema americano que tinha uma imagem idealizada de mulher, principalmente. Então, nesse sentido, eu vejo que o cinema do Almodóvar, ele veio para incomodar, e ele incomoda, principalmente os primeiros filmes, né? Porque, assim, ele coloca coisas muito do real, entendeu? São situações que acontecem. A gente já soube de situações em que mulheres foram estupradas estando em estado de coma. Isso e alguém disse que ele se baseou num fato real. Então, essa é uma coisa. Bom, tudo já foi falado, era só essa coisa de como ele gosta de incomodar, de como ele faz a gente refletir sobre determinados pontos, né? E concordo plenamente com o que a Leila disse, o fato do cara estar ali
para cuidar, não significa que ele pudesse, entendeu? Violar, porque estupro é, sim, qualquer situação em que há sexo sem autorização do outro. Então, nesse caso, é estupro e é violento. Quanto ao conto, gente, teve uma coisa que eu achei sensacional. Assim, tanto um como o outro traz a gente para o real. Quer dizer, o cara fica apaixonado, mas quando ele se dá conta da condição física dele, de que ele é velho, entendeu? Que ele não vai ter chance. É muito interessante isso, é engraçado, mas é interessante também. Quer dizer, traz a gente para o real. E tem uma coisa que é fenomenal, que é quando ele está meio em devaneio, que a atendente o chama, né? E aí ele pergunta para a atendente: você acredita em amor à primeira vista? E ela disse: claro, os outros é que são impossíveis. Ou seja, é uma tirada sensacional, eu amei. Então, assim, essa é a minha contribuição, só para falar isso, tá bom? Porque tudo já foi falado. Grata. Que bacana. Obrigada, Maria Eunice. Obrigada pela presença. Agora, Silvia, você, bem, a palavra é sua. Fala, Silvia, saudade, não estou te ouvindo, está sem voz. Não foi ainda. Não tá o som ainda, Silvia. Pronto, acho que agora vai. Não foi. Só um pouquinho. Agora foi. Não. Pronto. Tá. Então, por coincidência, acho que a Leila, né, que falou da cobra, né? Eu ia falar da cobra. É a Leila que falou, né, agora? Foi a Leila. Então, tá. Exatamente esse ponto que eu ia colocar, porque eu vi também que ninguém tinha abordado isso. Falei, deixa eu só contribuir com alguma coisa, porque todo mundo falou tanta coisa, né? Já. Eu queria falar o seguinte, que a genialidade do Almodóvar, né? Ele aparece o tempo todo em todas essas questões e muitas outras que a gente teria horas para falar, né? Mas eu quero abordar um aspecto que é a causa pela qual as duas mulheres estão em estado de coma, né? Então, eu penso que essa sutileza, né, ela é muito importante, porque a Alice, ela está em estado de coma por uma contingência da vida, né? Um acidente, uma tragédia que a vitimizou e deixou nessa situação. E a Lídia, por uma condição, porque a Lídia tinha essa condição de vida, né? De risco, de negar, né? Negar o risco, de assim, um instinto de vida assim complicado e complexo, porque ela tinha que procurar a fama, o glamour e coisas que ele deixa entrever, assim, né? Não deixa muito claro assim a procura dela nessa profissão, né? Mas a condição dela era essa, dela sofrer um acidente e ter esse risco de vida. Alice não, foi uma contingência, um acaso, um acidente, né? Então, nesse caso, ele traz o Marco, que é um cuidador com mais condições, mais maturidade, mais desenvolvimento que o Benigno, porque já no início do relacionamento, ele mostra que ele é capaz de cuidar de uma mulher, quando ela justamente morre de medo da cobra, né? Aquela mulher que enfrenta o touro e, de repente, se desestrutura ali por causa da cobra e ele cuida, ele vai lá, ele mata a cobra, ele não a critica, ele dá um jeito, ela não quer ficar ali, ele leva para um hotel. Então, ele é um cuidador. Inclusive, depois, né, no relacionamento dele com o Benigno, ele cuida do Benigno, aonde o Benigno também tem a fragilidade dele, que é estar preso, toda aquela situação, né? Então, o Marco, eu acho que ele é um personagem importantíssimo, porque ele é um cuidador menos perturbado que o Benigno, assim, mais desenvolvido, uma pessoa
né? Que, inclusive, ele tenta aconselhar o Benigno, colocar juízo na cabeça do Benigno, né? Gostando do Benigno e tal, mas ele justamente queria cuidar para que ele não se colocasse numa situação tão difícil, né? Então, eu acho que a Lídia, ela, para mim, a sutileza do Almodóvar, ela não podia viver, ela não podia sobreviver por causa do instinto de sobrevivência dela abalado. Era uma pessoa que tinha uma destrutividade desenvolvida, né? Então, acho que não tinha vida ali. E a impressão que eu tenho é que ele põe o Marco como um cara que ele não falava com ela, porque ele não via vida ali nela, né? E o Benigno falava porque ele via vida na Alice. E a Alice tinha vida, tanto que ela sobreviveu, né? Então, acho que essa esperança, essa fé que o Benigno tinha, se baseava numa percepção tudo metafórico, tudo assim como todo mundo já falou, né? Mas de que ele acreditava que ela tivesse vida dentro dela, né? Então, tanto é que ele, né, aparentemente transa com ela e tal, porque ela é uma pessoa viva, né? Cabeça dele. Então, eu acho que a fé, a esperança dele, né, era primária, assim. O Marco não via isso, né? Mas provavelmente é o que a salvou, né? Tão bonito, né? Muito lindo o filme mesmo, muito lindo. Existe algo que não foi dito ainda também em relação ao Marco. Ele entra nessa relação com a Lídia, ela é abandonada, né? E ela nitidamente faz uma declaração de vida e morte no meio da arena, no começo da cena, quando toca a música linda do Tom, do Meu Bem Amado ali. E ela não se incomoda, não está preocupada com a vida dela. Ela se oferece como para o touro para morrer, porque alguém fala ali que ela está ali, não interessa, que ela está se matando por ele, pelo amor que ela tinha por ele. E o Marco, ele também está apaixonado pela Ângela, que era uma menina, que era drogada, né? Que ele cuidava, que ele reorienta, ele reorganiza, né? Interessante como ele se sente culpado pela morte dela, a culpa é minha, e o outro, que é o namorado, que na verdade ela já não ia mais ficar com ele, que ela já estava há um mês com o cara, e ele falava tanto que ele não ouvia, ele não tinha onde ouvir. Né? Interessante como ele faz uma brincadeira, né? Brincadeira não, na verdade ele fala e ele se cura da outra, que aparece a cena do casamento, a outra está casando, ele fala, não, agora acabou tudo, né? E quando estão ouvindo a música do Caetano, que ela abraça ele fala assim, o que eu posso fazer para tirar essa mulher? Não, continua fazendo o que você está fazendo. Que, na verdade, os dois são sobreviventes de um desamor, né? De um abandono também. Mas é muito bacana. Obrigada, Silvia. Obrigada, querida, pela presença. Marli, você agora, bem, pode falar. Eu quero avançar mais um pouquinho, me deu essa vontade, trazendo um pouco aqui da dialética, né? Que a vida imita a haste e a haste imita a vida. Eu acho que quando a gente começa a fazer uma análise da arte, seja ela qual for, né? Não tem ali o certo e o errado, porque, na verdade, cada um de nós faz um recorte. Quando eu fiz aquele recorte, porque eu acredito que os filmes dele trazem muito a linguagem do inconsciente e não a linguagem da realidade externa social. E justamente traçando esse recorte pela linguagem do inconsciente, então poderíamos ver até aquela cena do estupro como algo muito diferente do que um estupro para o meio jurídico. Também sou formada em direito e eu faria, por exemplo, uma análise desse filme só pelo recorte jurídico. Mas na hora que eu fui falar, me veio a vontade de fazer pelo recorte psicanalítico. E agora, como mediadora de conflitos, eu trouxe aqui um outro recorte que eu acho que ninguém abordou, que é a questão social na contemporaneidade, né? Partindo daquela ideia do lugar do vazio, o quanto que as nossas relações estão destituídas desse lugar. O quanto que nós relacionamos com o outro sem fazer uma verdadeira escuta.
Hoje nós não escutamos o outro, nós atravessamos o discurso do outro. Nós temos uma necessidade de falar, né? E eu acho que o filme traz essa reflexão, que não é nessa fala compulsiva da linguagem falada que nós nos tornamos presença na vida do outro, mas é muito mais pela escuta. E eu coloquei até uma observação ali, né? Cientificamente já se está provado que a comunicação legítima, a comunicação não violenta, ela é muito mais efetivada pelas linguagens não verbais, né? É o olhar, é o silêncio, é a compreensão, é a escuta cuidadosa que tem a todo tempo no filme e nos contos, e o quanto nós estamos carentes dessa linguagem. Por isso que abre brecha para tanta comunicação violenta, para tanto ódio, porque há essa destituição do outro. O outro está sendo muito manejado dentro de uma relação de objeto. Eu uso ele enquanto me satisfaz, mas eu não quero escutá-lo. Eu quero tê-lo como um depositário de todas as minhas apreensões, necessidades, medos. Mas será que eu estou numa relação verdadeira? É minha contribuição. Me deu vontade. Obrigada. Obrigada, Marli, obrigada. Obrigada, é fato. A gente tem que escutar a voz do silêncio, é verdade. Existem muitas vozes no silêncio. E aí o Almodóvar traz isso de alguma forma. Obrigada. Maísse, bem-vinda. Maísse, querida. Oi, boa tarde. Boa tarde. Carla, me desculpa, eu tive que dar uma saída, então eu não sei se eu vou repetir alguma coisa, tá? Se você já tiver falado disso, você me fala. Agradecer mais uma vez o filme, o conto também maravilhoso. Eu vou ser bem breve, eu acho que eu pensei muito nessa coisa do sono, do dormir, aquele que está dormindo, né? Seja, no caso aí, elas estão em coma, mas não deixa de ser um dormir, né? Uma coisa inconsciente e misteriosa para quem está observando, para quem está acordado, observando. Então, eu acho bonito esse mistério também do sono, né? E dos sonhos de quem está adormecida. E aí os sonhos de quem está acordado. E com todas essas metáforas, essa imaginação toda daquele que está observando o outro, né? É muito bonita essa fala que todos falaram sobre esses vínculos que se criam com afeto, né? Com cuidado. Quanto à pergunta, eu não me lembro quem fez, mas eu acho que, sem dúvida, essa coisa de fale com ela, né? É uma coisa sabida pela ciência, né? Como é importante você falar com quem está em coma, porque, no fundo, a gente não sabe o quanto essa pessoa está absorvendo ou não do que tem ao redor, né? E, claro que eu vou falar sobre o poema, que no conto ele fala do poema, né? Que ele cita o poema, mas eu é só dizer uma coisa assim, no final, a última frase no conto, ele diz que ela vai embora sem ao menos me agradecer o muito que fiz por nossa noite feliz, né? Então, acho que é interessante também aquele que está acordado, o quanto você imagina, né? Ele já considerou que a noite foi feliz para os dois. Então, é bonito isso. Falando disso, então, ele cita o começo de um poema de Gerardo Diego, que eu não conhecia, um poeta espanhol da geração de 27. Poema curtinho, e o título do poema é Insônia, o que eu acho interessante, porque está falando daquele que está acordado, né? E como esse que está acordado, ao mesmo tempo, está preso a esse que está dormindo com seus mistérios e seus sonhos enquanto dorme. Então, eu vou ler o poema. Ninguém leu o poema, né, Cláudia? Não, ninguém. Eu cheguei até atrasada. Não, estava te esperando, mas... Então, a tradução está feita já a tradução. Chama Insônia. Tu e teu sonho nu, tu não o sabes, dormes, não, tu não o sabes. Eu em insônia e tu, inocente, dormes sob o céu. Tu pelo teu sonho e pelo mar os navios. Em prisões espaciais, aéreas chaves me prendem a ti, trancam, roubam.
gelo, cristal de ar em 1000 folhas. Não, não há voo que alce até ti as asas dos meus pássaros. Saber que dormes, certa, segura, retrato fiel de abandono, linha pura, tão perto dos meus braços amarrados. Que terrível escravidão, ilhéu, eu, insone, louco, nas falésias, os navios pelo mar, tu pelo meu sonho. Tu pelo meu sonho. Termina com esses, né? Ela fazendo parte do sonho dele. Achei bonito. Acho incrível como ele consegue escolher um poema, né? Que ele deve ter procurado muito, eu imagino, um poema que coubesse tão bem ali naquele momento lá no avião. Muito lindo. Posta para a gente depois, Maísse. Muito lindo. Uhum. Nossa, eu passo. Essa coisa do insônia, eu também não tinha pensado sobre esse aspecto também, porque quem está acordado, né? O outro está divagando, está num mundo etéreo, né? E quem está acordado está pisando numa realidade e querendo entrar naquilo, aí você passa a sonhar de olhos abertos também, né? E aí você passa, como disse a Leia no começo, que ela viajou lá também, que aconteceu com ela imaginar coisas em relação àquela pessoa que está dormindo, que está do lado dela, que é o que faz o Garcia Marques também, e aí começa a mexer com coisas que são nossas. Isso é importante também. São palavras que estão guardadas também, de alguma forma, né? E acho importante também essa coisa de saber ouvir, né? Que a Mari trouxe aqui agora, porque as pessoas não sabem ouvir mais mesmo. E a gente está vivendo uma época em que... Outro dia eu li no jornal um termo que dizia uma bulimia tecnológica, que a gente tem um monte de informação, se entope daquilo e não tem nem para onde, você não canaliza aquilo para lugar nenhum, você não aproveita nada daquilo. Aquilo volta, né? Você vomita a história, não tem. Impressionante como a gente está nessa fase. E o quanto é importante a gente parar para ouvir e parar para esses momentos de delicadeza, né? Essa pesquisa, essa profundidade, essa busca que a gente faz em relação às histórias. É muito bonito. Obrigada, Maísse. Depois posso... Obrigada a vocês. Obrigada pelo carinho, pela presença gostosa. Agora a letra é a Maísse, agora a música novamente, né? Ana Cristina, você... Duas coisas rápidas, assim, a dúvida da cobra, né? Então, eu só queria lembrar que quando ele mata a cobra, para mim ficou uma coisa muito simples, porque logo em seguida ele chora porque ele relembra a cena dele na África, com aquela moça que ele gostava, a moça saiu nua da barraca porque viu uma cobra. Então, a meu ver, foi muito simples. Eu acho que despertou uma lembrança nele, muito grande daquele amor dele, nesse gesto de matar a cobra. Eu acho que tudo pode ser interpretado de uma maneira externa, interna, enfim. E uma reflexão sobre o benigno, só para lembrar que esse domínio do coma é uma coisa curiosa, tem livros a respeito, né? E então eu fico pensando o que a Alicia preferiria lá do coma dela, aquele pai que a visitava esporadicamente ou aquela pessoa que conversava, cuidava, né? E nessa reflexão eu penso o seguinte, deixando de lado meu diploma da São Francisco, lembrando só a reflexão do filme, que ele, na realização do desejo dele, o benigno, ele despertou o desejo de vida na Alicia, né? Então, é uma reflexão que fica. E todo mundo falando muito do silêncio aí, eu deixo aqui uma sugestão de ver O Som do Silêncio, que está concorrendo ao Oscar, e é qualquer coisa. Então, é o que eu teria a dizer aí para colaborar um pouquinho. Obrigada, Ana Cristina. Esse filme não assisti ainda, mas me disseram que é lindo. Voltando aqui, acho que a Denise falou, né? Não tem como, se a gente for fazer presencial, não se sabe como, mas nós vamos dar um jeito de ter o Zoom, não tem como mais, né, não ter o Zoom nos nossos encontros, né? Não dá. É muita gente, tem gente do Brasil inteiro e
eu queria agradecer nossa, eu fico muito emocionada com esses encontros, fico emocionada com a presença de vocês, fico emocionada com essa busca, com esse carinho, com essa troca, e com a presença também é muito bacana. Nossa, é impressionante como isso... Mônica, a palavra é sua. Bem-vinda. Oi, eu só queria falar uma coisa. Eu sou do tempo de nossas reuniões pequenas na primeira livraria. E no começo destas reuniões virtuais eu sentia muita falta, mas neste momento eu acho que essa comunhão que a gente está tendo cada 15 dias é algo tão fenomenal, tão lindo, tão maravilhoso, que já não tenho mais saudades de nossas reuniõezinhas pequenas. Eu acho que o mundo está aberto, estamos o Brasil todo. Estou muito feliz de participar sempre aqui com vocês. Você é muito bem-vinda, muito querida, Mônica. Que delícia isso, que delícia te poder ver. Você também é uma forma da gente poder se ver e se ouvir. Eu tenho saudade, de fato, e acho que isso alimenta a gente, é muito importante, é muito gostoso. E eu queria agradecer todas vocês. Obrigada pela presença, pelo carinho. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Eu já tinha pensado em fazer uma vez por mês. Eu falei, não, também eu me alimento dessa história, né? Eu também, de alguma forma, eu preciso falar com ela, né? Tanto com essa Cláudia que existe em mim, como com as mulheres que existem em vocês, com as mulheres em cada um de nós, né? Existem homens também aqui presentes, mas é muito bom estar com vocês. E é muito bom poder trabalhar trazer a arte, né? Trazer, de novo, a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta, não tem como a gente caminhar por aqui só. Então, eu queria agradecer vocês pela presença, pelo carinho, pela participação. E se cria, interessante, Mônica, que a gente cria uma intimidade que, de repente, eu estou olhando assim, puxa, a casa, né? Aí eu reconheço, aí passo, vejo a estante, aí vejo um gato, aí vejo a roupa, puxa, mudou. Às vezes as pessoas me dão, nossa, você está bem, né? Não está assim, não, você mudou isso, você mudou. Muito bacana, gente. A gente acaba participando da vida do outro. É um mundo diferente que a gente está nascendo, Mônica. Mas eu estou feliz com ele também. Eu acho que tem coisa boa acontecendo. Alguém falou para olhar a Lua, que a Lua está maravilhosa aí fora. Não vi, mas eu acho que a gente partilhar isso é tudo de lindo. De verdade. E o próximo encontro nós vamos de novo, né? A Mônica, algumas pessoas já assistiram, e foi até uma indicação da Casa Frida, Monsieur et Madame Adelman, que é um filme francês, que é maravilhoso, né? E o conto vai ser O Ovo do Barba Azul, da Margaret Atwood, que é ótimo também, maravilhoso. E a gente vai estar junto nessa história para discutir esse casal esquisito, que é uma delícia, que criou uma polêmica na época, que era uma coisa pequenininha, mas é muito delícia assistir também, que é essa história do escritor fantasma, né? Esse filme tem no Netflix também, quem quiser assistir. Eu vou até pedir ajuda para a Leia, depois eu mando o link para você, viu, Leia? Para ver se coloca ali embaixo o nome. Qual é o nome do filme? Monsieur et Madame Adelman. É um filme francês. Só que, espera um pouquinho, gente. Olha, nós temos um grupo no Telegram também. Quem quiser participar, basta deixar o telefone aqui. A gente não tem o WhatsApp, porque é muita gente no Telegram. Tudo que é falado aqui é postado no site da confraria. Tá? Então, uma outra coisa que eu gostaria é que vocês pudessem colocar comentários no Instagram da confraria também, depois dos encontros, tá? Porque isso estimula outras pessoas também a participarem. Que eu acho que o grande disso é partilhar cinema e literatura, é partilhar arte. Quanto mais pessoas participarem e saírem desse lugar comum, né? dessa mesmice que é a vida, e poder viajar junto, eu acho máximo. Tá? Então, a escolha do filme com os contos eu acho muito boa. Eu estou participando há pouco tempo, mas estou achando bastante pertinente assim, a escolha, essa conjugação do filme com o conto. É bacana isso, porque eu faço a curadoria, às vezes eu me deparo com o filme, e aí eu falei, eu tenho que ir buscar, e aí, mas é uma delícia isso, porque de alguma forma tudo está interligado, né? Interessante isso, né? Que nem no filme Fale com Ela, de repente o cara entra por uma história, ele encontra com o cara no teatro, a gente acaba se ligando nas coisas e se esbarrando cada um num pedacinho do outro também. Eu acho que esse é o grande da vida também, e essa identificação que a gente tem
É muito bacana estar aqui, gente. Obrigada. E todo mundo vai receber, o link vai estar lá no site da confraria, vai estar, a gente coloca nas redes sociais também, então não tem como, o material de apoio está sempre ali, eu sempre publico conto, e agora a novidade é que a gente está postando o filme também, tá? Mas, como a Carla falou, está na Netflix, mas é um filmaço, é uma delícia de assistir, e vai mexer muito com a gente também. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Tchau, Cláudia. Mônica, Leila, obrigada. Abraço. Obrigada. Grande. Tchau, tchau. Márcia, querida, Tchau. quero te ouvir uma hora dessas. Inês, gostoso de te ouvir. Bia, Lúcia, obrigada. 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 Boa noite. Adriana, beijo para você, Adriana. Tchau, Cláudia. Boa noite. Tchau, Obrigada, obrigada. Boa noite. Gostoso de te Boa ver. noite. Boa noite para vocês, gente. Uma delícia estar aqui. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite. Deixa o telefone, quem quiser ir para o Telegram, é só deixar o telefone que depois Regina. Tchau, Rê. Saudade. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Rê, gostoso te ver. Legal. Tá sem som, Rê. Gostoso. Cláudia, eu estou bem quieta né? aqui, porque sou do tempo antigo lá da livraria, etc., mas eu estou tão encantada com todas as pessoas novas que eu estou achando melhor ficar quietinha e ouvir bastante, porque está muito rico o grupo, muito rico. Todas as Tchau, Cláudia. que entraram novas trouxeram muita riqueza. Muito legal, tá? Tchau, Regina. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada. Até. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Vamos ver a Tchau, Aninha. Tchau, Carla. Cláudia, um beijo. Beijo, Márcia. Obrigada pela presença, gente. Que saudade. Márcia, beijo, meu amor. Beijo. Bom te ver aqui, viu? Obrigada por partilhar também, viu, gente? A Mônica ali. Tchau, pessoal. Mônica, delícia, Mônica. Que saudade de vocês. Mas é bom estar aqui. Eu acho que o que a Mônica falou é pertinente também. Tá? Obrigada, meninas. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Obrigada. Tchau, Rosângela. Obrigada. Bia, obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, Cris. Agmar, boa noite para você. Denise. Olha, Cris. Cris, querida, dá um beijo na tua mãe. A Mônica. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia. Obrigada. Obrigada a você, Dagmar, pela presença. Obrigada, querida. Boa noite. Tchau, Lúcia. Obrigada, Den. Denise, obrigada também. Beijo.